bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Muito obrigado por acompanhar o nosso programa. Antes de começar o nosso estudo de hoje, vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos por tua santa palavra que tem sido uma bênção para os nossos corações e nossas vidas. Deus nos perdoe por tantas vezes sermos negligentes em estudá-la. Te agradecemos porque a tua palavra, Senhor, nos encoraja e nos ajuda a levantar cada vez que tropeçamos. Oramos agora para que esta mensagem seja uma bênção para aqueles que estão ouvindo o programa. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos agora em Joel capítulo 3. Chegamos assim ao grande finale da profecia de Joel. O profeta está antecipando a vinda do Senhor Jesus Cristo, quando Deus promete no versículo 1 que ele vai trazer de volta os cativos de Judá e de Jerusalém. Observe as palavras naqueles dias e naquele tempo, no versículo 1. A profecia dada quando Israel estava enfrentando tempos muito ruins. Amós termina seu livro da mesma forma que Joel. Vamos voltar a isso em um momento. Eu quero enfatizar mais uma vez que a profecia de Joel ainda não foi cumprida. Há pessoas nos dias de hoje que usam versículos do livro de Joel para justificar o que dizem. Se alguém tem um sonho ou uma experiência, automaticamente atribuem este fato à passagem de Joel. O cumprimento final da profecia de Joel será quando o Messias regressar, quando o Senhor Jesus Cristo, o Messias de Israel, voltar à terra para estabelecer o seu reino milenar. Amós termina o seu livro de maneira semelhante quando diz no capítulo 9, versículo 14. Vamos ler. E trarei do cativeiro o meu povo de Israel. Esta profecia tem um contexto puramente messiânico. No Concílio de Jerusalém, Tiago cita Amós, capítulo 9. Você já notou isso? Isto prova que a profecia estava dirigida para depois do Pentecostes. Ela espera o seu cumprimento no retorno do Messias. Israel deve estar reunido novamente em seu próprio território e livre do ataque inimigo. O futuro para Israel não é o resultado de qualquer intervenção militar ou de um tratado de paz com outras nações, não é isso? Deus disse que iria mudar as coisas para favorecer o seu povo pelo seu poder. Jeremias comparou a futura libertação de Israel com a libertação milagrosa de Israel do Egito em Jeremias 23, versículos 7 e 8. Da mesma forma, Isaías profetizou a futura restauração de Israel e seu resgate em Isaías 11, versículos de 10 a 12. O que Joel diz neste primeiro versículo é que um dia Deus vai intervir e livrar a nação de Israel. Deus mantém uma disputa com outras nações. O versículo 2 diz: Congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Josafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. O próprio Deus está falando no versículo 2 e ele anuncia a vinda do juízo sobre as nações que maltrataram Israel. Quando Israel estiver reunida no seu território, Deus colocará todas as nações no vale de Josafá. O vale de Josafá fica no deserto de Tecoa, a sudoeste de Jerusalém, onde o Senhor aniquilou os exércitos de Moabe, Amon e Edom, que ameaçaram Jerusalém, em 2 Crônicas 20, versículos de 1 a 30. Alguns estudiosos veem o termo Vale de Josafá como um nome simbólico e não geográfico. A etimologia do nome significa o Senhor julgará. Esse é o significado da palavra Josafá. O Senhor julgará. Portanto, muitas pessoas veem uma espécie de jogo de palavras, indicando que o juízo de Deus deve acontecer em um vale onde Deus julgará. O Vale de Josafá é o vale onde Deus julga. Ele aparece no mesmo contexto que o Vale da Decisão, mencionado no versículo 14, onde lemos: Multidões, multidões no Vale da Decisão, porque o dia do Senhor está perto, no Vale da Decisão.
Vamos voltar a este versículo mais tarde, mas o contexto indica que os dois vales são o mesmo. E Deus decide a sentença ou veredito nesse local. Bem, o ponto principal do versículo 2 é que Deus mantém uma disputa com as nações. Jeremias, em uma passagem paralela, afirma o seguinte, capítulo 25, versículo 31. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, porque o Senhor tem contenda com as nações. O povo de Deus é descrito como a menina dos seus olhos, em Deuteronômio 32:10, significando assim que Deus os protegeria assim como você protege os seus próprios olhos. Davi orou no Salmo 17:8, dizendo, guarda-me como a menina dos olhos. Este era um pedido de proteção divina. O profeta Zacarias disse para Israel no capítulo 2, versículo 8, porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho. Creio que Zacarias se refere ao período imediatamente após a segunda vinda de Cristo, quando ele vier em poder e glória para reinar. As nações que fizeram Israel sofrer saberão que Israel é o povo de Deus e que qualquer ataque contra eles significa um ataque contra o próprio Deus. Portanto, vemos que a base do juízo, de acordo com Joel 3:2, é a seguinte: seu povo, a sua herança, Israel. As nações que perseguiram Israel deverão ser julgadas. Deus prometeu a Abraão, dizendo, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E as nações que perseguiram Israel terão sua justa retribuição. Deus as considerará responsáveis pela maneira que tem tratado os judeus. Deus entrará em contenda com as nações que perseguiram Israel. Isto é o que Joel fala aqui no capítulo 3, versículo 2. Vamos examinar agora uma profecia paralela dada por Nosso Senhor em Mateus 25. Mateus 25 nunca foi um capítulo fácil para os comentaristas. Existem muitas ideias e opiniões a respeito de Mateus 25, mas eu gostaria de começar lendo o versículo 31 e destacar alguma coisa. Nesta parte de Mateus 25, 31 a 46, o discurso do Monte das Oliveiras, o nosso Senhor diz claramente que, quando vier em glória, ao assentar-se no seu trono de glória, todas as nações serão reunidas diante dele. Depois ele os classifica como aqueles que estão à sua direita e à sua esquerda. Para os que estiverem à sua direita, ele irá dizer, versículo 34, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E o versículo 41 diz, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas lembre-se de uma coisa, o inferno não foi preparado para as pessoas. A Bíblia diz que ele estava preparado para o diabo e seus demônios. Mas as pessoas irão para o inferno por escolha própria. Deus não manda ninguém para o inferno, muito menos sem razão. Quando o Senhor diz, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, ele está falando de um grupo específico de pessoas. Eles serão julgados com base no tratamento que deram aos seus filhos, ou seja, aos judeus. Observe o contexto aqui. Vamos ler os versículos de 31 a 46. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão dizendo, Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Aqui diz meus pequeninos irmãos, aqui no versículo 40, isso se refere aos irmãos judeus. Observe agora o 42. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber,
Sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e enfermo e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: Em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos o não fizestes, não fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Qual é a causa para esse julgamento? Obviamente, o tratamento que as outras nações deram a Israel. Agora, o juízo do Monte das Oliveiras, em Mateus 24 e 25, deve ser colocado em contraste com o julgamento do trono branco em Apocalipse 20, que ocorre depois do milênio. O julgamento da profecia de Joel e de Nosso Senhor no Monte das Oliveiras acontece no início do reino milenar de Cristo. E aqueles que são julgados são gentios e não judeus. O pecado dos gentios foi o seu mau trato em relação aos judeus. Para apoiar isto, temos muitas referências no Antigo Testamento. Leia o Salmo 79 e também o Salmo 83. Esses dois salmos descrevem os maus tratos em relação ao povo de Israel pela mão dos gentios. Por estas coisas serão julgados, um juízo inevitável devido à aliança incondicional de Deus com Abraão, em Gênesis 12, versículo 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora vamos ver uma descrição dos pecados dos gentios em Joel 3, versículo 3. A crueldade dos gentios em relação ao povo de Deus. E lançaram sorte sobre o seu povo, e deram um menino por uma meretriz, e venderam uma menina por vinho para beberem. O que ele está dizendo aqui é que os soldados gentios que capturaram judeus não consideravam o valor da vida. Um jovem judeu era vendido como escravo em troca de uma noite de satisfação sexual com uma prostituta, e uma menina judia era vendida em troca de bebida alcoólica. Devido a tal comportamento ímpio, o castigo de Deus é merecido. Nos dias de hoje estamos experimentando um aumento na crueldade com crianças. É um pecado terrível que Deus não vai deixar passar, amigo. É especificamente mencionado em Joel 3 e está se manifestando no presente como nunca antes. Esse é um dos pecados das nações que levaram Israel ao cativeiro que Deus condenava. Há duas nações mencionadas, os fenícios e os filisteus, que mereciam juízo. O versículo 4 diz: E também que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Felístia. É tal o pago que vós me dais? Porque se me pagais assim, bem depressa vos farei tornar a vossa paga sobre a vossa cabeça. Deus está culpando estas duas nações pela audácia de atacá-lo através de maus tratos a seu povo. E ele pergunta: é tal o pago que vós me dais? Observe, eles estavam tentando reivindicar algum mal que veio a eles por Deus e chegaram ao ponto de destruir o templo e saqueá-lo, roubando a prata e o ouro e levá-los para os seus templos pagãos, dedicando às suas divindades malignas. Quando o homem tenta vingar-se de Deus, como o versículo 4 diz, Deus irá mostrar que eles deverão pagar pelo mal que cometeram. Podemos ver na história como as nações pagaram pelo que fizeram. O juízo de Deus é sempre justo, amigo. Assim como os inimigos de Israel trataram Israel da mesma forma, Deus trataria com eles. Deus trata o pecado sob o importante princípio que sua palavra declara em Gálatas 6:7. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Isto sempre foi verdade, foi no passado e continuará a ser no presente e no futuro. Esses inimigos de Deus e Israel foram ameaçados de julgamento. Deus disse no versículo 8, e venderei vossos filhos e vossas filhas na mão dos filhos de Judá, que os venderão aos sabeus, a um povo distante, porque o Senhor o disse. O sofrimento dado ao povo de Deus retornaria a seus inimigos, os responsáveis por um comportamento vil. Todos os inimigos de Deus terão seu próprio vale de Josafá, o vale do juízo de Deus. Portanto, amado, andar em obediência à palavra de Deus tem a sua recompensa. Se você estiver ouvindo o programa hoje e não nasceu de novo, não resista. Não resista mais a Deus. Se assim for, você está no lado perdedor. Nenhum homem, nenhuma nação pode prevalecer diante de Deus, o Deus Todo-Poderoso. Deus está sempre do lado da vitória. Deus é santo e justo e irá julgar a terra.
Esse será o terrível dia do Senhor, que Joel fala no capítulo 2, versículo 31. É o dia do Senhor em Joel 3,14. Que dia é esse? É o dia em que Deus vai vindicar sua justiça e sua santidade na terra, quando fará a humanidade pagar pelos seus pecados. O vale de Josafá, onde Deus julga. Um vale espera cada um de nós. Para os crentes, o grande tribunal de Cristo. Este julgamento não é o que determina se vamos para o céu ou não. Nós tomamos essa decisão durante a nossa vida. O tribunal de Cristo vai determinar os galardões que receberemos com base na fidelidade do serviço cristão a Ele e para com Ele. Esse é o vale de Josafá para os crentes. Depois há o julgamento do grande trono branco, onde toda pessoa não salva ou incrédula deverá se apresentar diante do juiz, e o juiz será o homem que morreu para ser o seu salvador. Amigo, um dia você estará diante do Senhor Jesus Cristo. Você estará diante dele como seu Salvador e Senhor ou como seu juiz? Reflita. O dia do Senhor está se aproximando. Muito bem, o nosso tempo por hoje acabou. Se Deus quiser, vamos continuar com o nosso estudo no nosso próximo programa. Que Deus te abençoe e até lá. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.